Obrigado por estar conosco hoje, deputado. Tudo bem? Tudo ótimo. Como vamos? Tudo bem? Muito obrigado por estar me recebendo aqui de novo. Vamos lá. Eu quero começar nessa rodada de perguntas com o Enio Viterbo. Enio, você tem uma pergunta para fazer pro Luiz Felipe de Orleans Bragança? Você pode usar qualquer crise que assola a nossa nação e você pode achar no executivo, no judiciário, na prefeitura, qualquer uma. Pega a que você quiser, porque tá cheio de assunto para a gente hoje. Marco, então, uma pergunta até me baseando naquilo que a gente estava conversando anteriormente. Deputado, a gente tem algumas CPIs da oposição que estão barradas no Congresso Nacional, né? O Marco trouxe agora há pouco a CPI do abuso de autoridade, a gente tem a CPI agora do INSS, CPMI, né, do INSS, que a mídia coloca como se isso fosse um poder absoluto do presidente da casa de abrir ou não. Eu gostaria de saber se a oposição tem alguma perspectiva de conseguir instaurar essas CPIs, como o governo, né, que era a oposição, conseguiu instaurar algumas CPIs recorrendo ao judiciário. Olha, obrigado, Enio, pela pergunta. E eu também tenho uma CPI, que é a CPI de Itaipu. Tá? Eu estou liderando a coleta de assinaturas dessa CPI também, e estamos aí com um pouco mais de 100 assinaturas, faltando 70, mais 70 assinaturas. Olha, o que está acontecendo com relação a tudo isso? O presidente de Câmara, ele tem a força de ele pautar uma CPI exatamente quando ele... É função da oposição fazer CPI, fazer vistoria. Vamos só lembrar que o Lira, ele protelou, né? Palavra em português mais comum é que ele diferiu ou não pautou uma série de requerimentos de informação. Ou seja, a vistoria que o Congresso deveria fazer com relação a todo o Poder Executivo foi bloqueada na gestão passada. Mais de 140 pedidos de informação que daria mais transparência na conduta dos últimos 2 anos. Isso não foi pautado, foi protelado, foi esquecido, engavetado. E o próximo, e agora, o atual presidente de Câmara, vai pautar não só esses requerimentos de informação para dar mais transparência ao como o Executivo está executando ou não executando, ou fraudando, e vai pautar também as CPIs. Essa que é a grande questão. E nós já estamos vendo que esse presidente está se comportando muito parecido com o Lira na questão de favorecer o Executivo e favorecer o Judiciário, e não favorecer o Congresso Nacional. A função do Congresso Nacional é a vistoria, mas isso não está sendo respeitado pelo presidente de Câmara. É isso que a gente precisa entender. Claro que essa questão é fluida. Por quê? O que vai fazer ele bascular para um lado ou para o outro? É a força relativa de quem está fazendo o pedido e do governo e do judiciário. Se o governo e o judiciário estão no momento ruim, estão no momento de popularidade baixa, aí cresce a força do Congresso, cresce o seu poder de barganha, e aí ele consegue talvez colocar alguma coisa. Agora, do jeito que a coisa anda, é o seguinte, nós não confiamos, nós da oposição não confiamos nessa liderança, assim como nós não confiávamos na anterior, exatamente por causa disso. Porque eles têm telhado de vidro, têm muitas fraquezas individuais também, e eles não pautam o que seria de importância princípua do Congresso. Isso para nem falar da questão de oposição. Muitas dessas questões dariam mais transparência a todo o governo. Agora, a pergunta é, vai caminhar ou não? Vai depender das intervenções. Que intervenções são essas? Intervenções externas. Internas a gente já está fazendo de tudo. Estamos fazendo obstrução, estamos fazendo toda sorte de convencimento de colegas do centro para também dar apoio a essas CPIs, para também dar apoio a esses requerimentos de informação. Então veja como o Congresso praticamente está neutralizado dentro desse jogo que foi estabelecido pela gestão anterior. Carol, queria aproveitar e ver se você tem uma pergunta também para o deputado. Tem deputado, boa tarde, prazer estar aqui com o senhor. O senhor falou da CPI de Itaipu, tem outras CPIs importantes que já passaram até da fase de coleta de assinaturas no Congresso nesse momento, teve a CPI dos Correios, essa CPI das estatais, incluindo, né, daí não incluiria não só Itaipu, mas todas as outras, a gente sabe o tamanho do rombo das estatais nesse atual governo, a CPI de fundo de pensão, CPI de abuso de autoridade, e CPIs importantíssimas, né, triste, mas assim, é realmente importante, seria realmente
extremamente importante para o Brasil que esse assunto andasse no Congresso, já que a gente vê que esse assunto não anda no Judiciário, né? Lembrando que principalmente essa questão das estatais foi uma medida, uma decisão monocrática do Lewandowski para botar os velhos aliados do PT no poder. E a gente vê que o Lira não pauta nada disso. Então, o senhor colocou aí muito bem essa relação que está acontecendo hoje com a Câmara e o presidente. E aí eu vi que o senhor está com um projeto de lei falando de mudar, na verdade, um projeto para mudar o regimento interno para que vocês consigam tirar o Lira. Então, entender um pouquinho como é que está essa pressão, se isso é uma medida que vai andar também, que o Congresso vai conseguir fazer pressão em cima do Lira para que todas essas CPIs, para que a anistia, que também já teve a maioria das assinaturas e não foi pautada, para que tudo isso consiga andar, ou o que pode ser feito para a gente parar de ficar refém do presidente Hugo Mota? Perfeito. Olha, eu pautei esse projeto de fazer voto de não confiança. Todo Congresso tem isso, todo parlamento tem isso. Independente de você ser parlamento ou Congresso, ser parlamentarista ou presidencialista, todo legislativo tem um mecanismo de você poder remover aquele que você confiou o seu voto como parlamentar. Isso o Brasil não tem. Então você cria um presidente que é escolhido por razões espúrias, muitas delas nas sombras. Você não sabe por que o Mota é presidente, não vejo relevância dele na opinião pública, na expressão de voto, não vejo relevância dele também em qualquer projeto que ele tenha pautado no passado. Então por que ele é presidente de Câmara? Muito bem, mas foi ele que convergiu o Centrão. Aliás, o Centrão tem essa preferência. Eles preferem escolher quem está nas sombras e colocar ele como líder do parlamento, e se for do Nordeste, melhor ainda. Então, temos esses dois critérios aí que o Mota entra perfeitamente dentro desse. E o que acontece? Ele favorece um cartel que existe dentro, não só do Legislativo, mas dentro de toda a máquina pública de Brasília. É o cartel de favorecimento do Norte e Nordeste, onde não tem transparência nenhuma de absolutamente nada. Então, os estados produtores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste pagam por desvios que são praticados aí em todos esses estados do Norte e Nordeste, em que pesa tem gente maravilhosa lá e tem deputados até heróicos da direita no Norte e Nordeste, que de fato não sei como eles se elegem. Aí os eleitores de lá estão também de parabéns em ter terem eleitos aí os deputados e parlamentares da direita lá, porque de fato a dinâmica já está tomada em vários desses estados por narcotráfico, por corrupção, por coronelismo. Então o que acontece? Quando você tem um presidente assim, que não representa absolutamente nada, e que de fato ele é setorial, ele é sectorial, você precisa de mecanismos de remoção dessa presidência, né? Ele tem que, para ser eleito, ele precisa de ter coalizão, né? O voto proporcional, infelizmente, ele faz isso. Ele garante aí uma multiplicidade de partidos. E o que acontece? Você, de acordo com o voto proporcional, você só governa com coalizão. Muito bem. Parte da coalizão que o elegeu foi o partido do PL, foi outros partidos aí do centro também. Agora, quando ele passa a não representar esses partidos que lideram voto, é necessário um mecanismo de remoção. Isso já foi pautado dentro da governança do Lira. E eu havia até mandado uma mensagem dizendo o seguinte: olha, isso aqui seria bom você representar isso aqui para dar esse ar de grandeza, de espírito de grandeza, de que você quer melhorar o regimento interno, para dar mais mecanismos para os parlamentares que não se sentem representados quando você viola qualquer uma das promessas que você fez de campanha para obter o voto para se tornar presidente.